Olá, eu sou José Luiz Abel. Vamos continuar no treinamento dos residentes do nosso programa da SBOT Regional São Paulo, visando o aperfeiçoamento e também o preparo para a prova do título de especialista em ortopedia. Nosso tema será a fixação externa na urgência, naquelas lesões tão graves que envolvem a região do joelho, sejam as fraturas distais do fêmur, as fraturas proximais da tíbia ou ambas no chamado joelho flutuante, sejam expostas ou sejam fechadas. A fixação externa na urgência, o chamado controle de dano, fundamental para todo ortopedista, que pode, nesse momento, salvar o membro do paciente e propiciar uma condição favorável para um tratamento definitivo. Aqui a gente vai explicar a fixação externa na urgência para uma situação de lesão, de fratura ao redor do joelho, seja uma fratura distal de fêmur, uma fratura proximal de tíbia, ou aquela fratura que envolve os dois ossos, chamado joelho flutuante, ou floating knee. É uma situação muito comum, principalmente nos acidentes de alta energia, como atropelamentos e acidentes com motocicleta, e o cirurgião ortopédico tem que fazer essa cirurgia com rapidez, pensando na parte neurovascular, na limpeza das fraturas expostas e já pensando no seu método definitivo de síntese, que pode ser ou o fixador externo de modo definitivo, nas fraturas de maior gravidade com perda óssea, ou eventualmente as hastes e placas de entrada anterógrada, retrógrada e com acessos laterais ou mediais. Então, a fixação externa, ela, por conceito, nos ossos longos, membros inferiores em especial, ela sempre deve ser feita com pinos de maior diâmetro, no caso os pinos de Chance de 6 milímetros, que no caso também existem de dois tipos, basicamente. Existe o pino de Chance de 6 milímetros, que ele é cônico, como esse de metal aqui, em prateado, e tem os pinos, esse azul, que é um pino que ele tem a chamada ponta-broca. Quando se usa um, quando se usa o outro? O princípio é que todo pino de Chance inserido num osso seja pré-broqueado. Então, através da broca se faz o orifício, e pelo orifício entra, seja um pino, seja outro. Por que então existem os pinos de ponta-broca? A função desse pino é realmente ganhar um pouco de tempo, é você conseguir ir mais rapidez na sua fixação externa, só que você vai ter um prejuízo em termos de durabilidade dessa fixação, porque no momento que se faz o primeiro orifício na cortical no caso lateral do fêmur, quando esse pino avança em relação à cortical medial, vai haver um momento que ele vai rodar em falso até perfurar a outra cortical, e essa primeira cortical vai perder o caminho da sua rosca, portanto ele vai ter uma tendência de instabilidade, isso não é imediato, mas ao longo dos dias, uma osteólise e uma perda de fixação progressiva. Portanto, os pinos que têm ponta-broca, eles são cilíndricos, eles devem ser sempre pré-broqueados, até porque uma desvantagem em tese dos pinos cônicos é que, pelo fato da ponta dele ser um pouquinho mais estreita, a qualquer movimento de perda da cortical oposta, ele todo vai se soltando. Então, tanto que na técnica você jamais pode inserir um pino cônico e retroceder. Caso faça isso, a ponta distal dele, a ponta do pino vai ficar solta. Então, a tendência vai ser a gente fazer um pré-bloqueamento e colocação dos pinos, que no caso do nosso fixador externo de demonstração, são pinos cilíndricos de ponta-broca. Um segredo, um truquezinho que existe quando você está no fixador externo, principalmente em ossos que têm bastante envelope de partes moles, como o fêmur, para saber se você está entrando com esse pino, com essa broca, na posição correta, que vai avançar em duas corticais, e não unicortical, por exemplo, é que você, nessa visualização, que a gente está vendo um anteroposterior, no intensificador de imagem, que na verdade é uma imagem bem mais restrita aqui, a gente consegue visualizar que a ponta do pino está tocando o osso e você enxerga a pontinha dele bem na cortical. Se na imagem que você faz aparece dessa maneira, ou seja, você vê um pedaço da sua broca dentro do osso antes de fazer a perfuração, significa que você está fora do centro do osso. Isso acaba levando a uma perfuração unicortical, eventualmente até fora do osso mesmo, quando você faz posterior, às vezes você só está avançando na crista posterior do fêmur. Portanto, busque no intensificador de imagem a ponta da sua broca sendo bem visível na cortical do teu osso, a cortical que você vai fazer como primeira perfuração. Bom, vamos começar então a montagem. Agora vamos discutir
onde se coloca os pinos e as barras numa montagem para um joelho flutuante, ou para uma fratura distal de fêmur ou proximal de tíbia. Como é uma montagem provisória, a gente tem aí a possibilidade de fazer uma colocação de pinos que não são feitos normalmente em fixações mais prolongadas, como as reconstruções de alongamento ósseo, onde você precisa preservar o quadríceps. Então, é aceitável e é até aconselhável que você utilize a face anterior do fêmur para a fixação de pinos de Schanz, uma fixação provisória, porque com isso você preserva a lateral do fêmur para uma fixação futura em curto período, por exemplo, com uma placa bloqueada. Então, você tem a opção clássica de fazer perfurações laterais e na tíbia anteriores ou anteromediais e fazer a conexão entre os dois através de uma barra cruzada, diagonal, ou uma maneira bastante elegante, bastante fácil de fazer, seria a perfuração do osso pela sua face anterior, tanto na tíbia como no fêmur, e a colocação da sua barra de fixação anterior. Então, a gente vai fazer aqui um pouco de cada modelo, mas a liberdade do cirurgião nisso deve ser bastante ampla, até porque ele vai trabalhar com diferentes lesões de partes moles, às vezes a lesão está anterior, e ele precisa colocar lateral. Lembrar que medial também é possível, mas a gente tem o canal dos adutores aqui tem a artéria femoral, então aumenta o risco de uma lesão vascular na perfuração. De maneira correta, a gente vai fazer um pré-bloqueamento. Eu vou fazer esse acesso lateral inicialmente no fêmur, vou deixar na região distal da diáfise. Como tem partes moles aqui, eu vou usar um protetor de partes moles, que nem sempre é necessário quando você faz um osso subcutâneo, por exemplo, quando você faz um antebraço, uma una. Então, eu faço uma incisão de pele, faço um divulsionamento, coloco meu protetor de partes moles, vou encontrar minha broca na lateral, a ponta da broca na lateral do fêmur e fazer meu pré-bloqueamento. Uma cortical, duas corticais. E manualmente a gente coloca então o primeiro pino. Quantos pinos? Quanto mais porótico o osso, mais elementos de fixação. Então, um paciente idoso, 85 anos, vou fazer uma fixação externa de fêmur, vai para 6 corticais pelo menos, 3 pinos de Schanz, 2 corticais em cada um, é o mínimo que se coloca. Num paciente jovem, forte, fixação de poucos dias, mais que o suficiente, 2 pinos. Qual a distância entre os pinos? Depende um pouco do tamanho do paciente, do volume da coxa, do peso dele, mas no mínimo 4 centímetros, idealmente acima de 6, a gente preconiza no fêmur pelo menos 10 centímetros. Então, vou fazer uma na lateral do fêmur, uma segunda colocação de pino, mesmo sistema de pré-bloqueamento. Feito isso, antes de partir para a tíbia, a gente já coloca uma barra de fixação. Fica fácil no modelo plástico, posso pôr meu dedo do outro lado, mas evidentemente que a gente vai ficar vendo isso no intensificador, para evitar avançar para algum território mais perigoso. Essa barra já tem que prever a conexão com a tíbia, no caso aqui um pouco longa, um pouquinho mais curta. Qual a distância da barra em relação ao osso? Quanto mais perto do osso, melhor. Mas existe a questão dos curativos, a questão das partes moles. Então, se a pele estiver por aqui, pelo menos um dedo, 2 centímetros, em relação à pele, e a estabilidade vai estar garantida. Então, a princípio, uma montagem desse tipo. Fixação temporária com a mão mesmo, depois a gente vai fixar melhor com a chave. Vai se escolher a posição do joelho mais conveniente. Nem sempre o joelho estendido é a melhor posição, depende um pouco se você está com dano de partes moles, se você vai fazer uma artrodiastase. Mas, a princípio, vamos tentar então colocar esse joelho numa posição, pelo menos de semiflexão. E a fixação da tíbia, da mesma maneira que a gente citou a fixação do fêmur, vai ser feita com pré-bloqueamento. E eu tenho duas opções principais na tíbia. A gente vai fugir da massa muscular anterolateral dos extensores do pé e tornozelo. A gente tem a face anteromedial da tíbia e a crista da tíbia. Então, um osso mais frágil, um paciente idoso, a gente sugere trabalhar muito com a crista da tíbia, que é um osso de bastante resistência. Numa pessoa mais jovem, é mais fácil, mais subcutâneo, se a gente trabalhar com a face anteromedial da tíbia.
com protetor de partes moles, se for um paciente um pouquinho mais gordinho, eventualmente se você tiver com um acesso bastante fácil sobre a tíbia, muitas vezes não é necessário a proteção desse jeito. Mesmos princípios em termos de distanciamento, vamos deixar em torno de uns 10 centímetros de distância os pinos entre si. Então a montagem transarticular do joelho, no caso, como citei há pouco, no caso de uma artrodiastase, no momento da fixação final, o auxiliar pode tracionar um pouquinho o membro e manter esse joelho um pouco mais tensionado e os ligamentos podem ficar mais tracionados e preservando um pouquinho mais a superfície cartilaginosa. O último pino agora então. Eu posso colocar esses pinos levemente inclinados em relação à superfície da tíbia ou do fêmur, mas não mais que 15 graus. Se a inclinação ficar maior que essa, há um risco um pouco maior de arrancamento. Então busca-se o mais perpendicular possível. A barra de conexão entre esses dois pinos, ela vai ter que prever a ligação com a parte proximal. Então, colocar uma barra desse tamanho aqui, pode ser um pouquinho menor que essa. Conexão, quanto mais simples for o sistema, a gente está trabalhando contra o tempo, nós estamos falando de um paciente muitas vezes politraumatizado, que ao mesmo tempo está sendo feita uma cirurgia, às vezes abdominal, torácica. E o tempo aqui vai ter muita diferença. A Associação de Reconstrução Óssea e Alongamento, que é a ASAME do Brasil, que é um comitê da SBOT, faz um curso no Brasil hoje que chama Curso Itinerante de Fixação Externa, e que é um curso interessante para você que acabou a sua residência, quiser reciclar nesse tema, para fazer tanto a fixação externa na urgência, como a gente está fazendo o modelo aqui, como as fixações mais complexas de reconstrução e alongamento ósseo, que hoje tem muitas soluções e muitos recursos para que se evite uma amputação ou uma sequela definitiva após um trauma ou eventualmente uma situação de doença congênita. Nesse caso aqui eu estou fazendo a conexão com 2 conectores barra-barra, e várias maneiras de você poder fazer isso. Há uma grande liberdade de posicionamento, porque esses conectores eles giram em 2 eixos, então acaba sendo bastante simples de você fazer as ligações entre eles. Aqui eu defino a posição final do membro, fletido ou estendido, e me auxiliar a estender um pouquinho e fazer uma pequena artrodiastase aqui. A gente vai usar então uma ferramenta para bloquear todos os conectores. Eles podem estar voltados para você, aqui no caso por questão para a gente expor, eu deixei eles voltados para baixo, dificultou um pouquinho, mas permitiu aqui uma boa fixação. Pode dar uma traçãozinha aqui que a gente vai fazer uma artrodiastase, então a gente pode soltar um pouquinho esse aqui. Aí. Veja que a junta abriu. Isso pode ser bastante interessante no caso de uma lesão muito grave que você queira preservar o espaço articular. Olhando de frente, então, a gente vê que o espaço articular está aberto. Para finalizar, apenas lembrando que, no caso de uma fixação de pinos por via anterior, a única mudança que tem no protetor de partes moles é que a gente vai fazer transquadricipital. Isso pode ser feito e deve ser considerado sem maiores riscos, desde que esse fixador não vai ser retirado depois de meses. Então, vamos deixar de achar que o pino anterior no fêmur seja um problema. Antes disso, é uma solução que vai preservar toda a face lateral do fêmur para uma infinidade de placas que eu posso colocar nessa face. Então, esse último pino apenas para demonstração da posição anterior do fêmur nas fixações temporárias com fixador externo de fêmur e tíbia. Isso é visto de frente, essa fixação vista de lado. Isso.
Se um joelho então for parcialmente fletido. Ok. Os suspiros estão em linha.